Boa tarde, turma do sexto ano, todos aí para assistir mais uma aula de ciências, né? Hoje nós vamos dar início ao estudo dos seres vivos, começando pelas características gerais. Sabemos que o planeta Terra abriga seres vivos dos mais variadas cores, formas, tamanhos. Eles apresentam algumas características em comum, mesmo que alguns tenham estrutura muito simples e outros tenham organização corporal bastante complexa, né? Mas são todos seres vivos. Então, nós vamos dando início com as primeiras características gerais dos seres vivos. Somos muitos, né, os seres vivos. Ocasionalmente, pesquisadores publicam informações sobre o número de diferentes seres vivos existentes no planeta Terra. Graças ao desenvolvimento da tecnologia e às pesquisas, novos seres vivos são diariamente estudados e alguns identificados, tornando esse número cada vez maior, o número de seres vivos, certo? Então, vamos começar pelas características, né? Características gerais dos seres vivos. Durante séculos, estudiosos procuram identificar as características comuns a todos os seres vivos que os diferenciavam da matéria inanimada, ou seja, da matéria sem vida. Veja algumas dessas características aqui. Observe aqui, característica comum a todos os seres vivos. Presença de um ciclo de vida. Respostas a estímulos do ambiente. Corpo formado por células. Metabolismo, né? Todas as espécies de seres vivos conhecidos apresentam as características que nós terminamos de falar. A partir de agora, vamos estudar cada uma dessas características separadamente. Vamos começar vendo primeiro ciclo de vida, né? O que é ciclo de vida? Vamos já dizer ciclo, né? Passa por um ciclo. Começa com o nascimento, né? Que é a etapa inicial da vida de um ser vivo. Primeiro o nascimento, depois vem o desenvolvimento, que é o processo no qual o organismo sofre uma série de transformações no corpo, sejam internas ou externas. Depois vem a reprodução, envolve todos os processos nos quais os seres vivos geram descendentes. Ao finalizar o tempo do ciclo de vida, que varia conforme o ser vivo, ele morre, né? Alguns seres vivos podem alcançar até centenas de anos, né? E outros menos, como a borboleta, né? Que passa algumas semanas, o ciclo de vida é bem curto. Então, assim, podemos ver que o ciclo de vida, né? Toda etapa de vida do que o ser humano passa. Primeiro vem o nascimento, o desenvolvimento, a reprodução e depois, de um certo tempo, vem a morte, certo? Uma outra característica agora, podemos ver, não vou botar isso aqui não, ciclo, respostas a estímulos, né? Quer dizer isso, todos os seres vivos têm a capacidade de interagir e responder aos mais variados estímulos do ambiente. A luz, ao som, as cores, os odores, quer dizer, o cheiro, né? A umidade, a pressão, a temperatura, são alguns dos estímulos que geram diferentes respostas aos seres vivos. Vamos ver aí o exemplo, A planta, né? Tem planta que reage ao toque, né? A planta que ao inseto, né? Quando o inseto toca, ela se fecha. Outra que reage à luz, certo? Então, aí são a reação a estímulos. A próxima, vamos ver o metabolismo. O que quer dizer metabolismo? São as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. No organismo de todo ser vivo ocorre essa reação química. Nós chamamos de metabolismo. Por exemplo, a nossa respiração.
Aí, quando a gente respira, a gente absorve o oxigênio, ele vai se ligar aos nutrientes e vai transformar-se em energia, em gás carbônico no interior da célula, né? E é o metabolismo, são as reações químicas que ocorrem no interior de nossas células, né? No interior do organismo, do ser vivo. As células, né? Nós sabemos que todo ser vivo é formado de células, né? É a unidade, que é a célula? É a unidade básica de formação dos seres vivos, né? Então, quem primeiro descobriu a célula foi Robert Hooke, observando uma casca de um vegetal chamado cortiça. Ele observou que nessa casca há pequenos orifícios e daí denominou-se de célula, né? Então, célula é a unidade básica que forma os seres vivos. Então, todo ser vivo é formado de célula. Então, hoje isso aí é chamado de teoria celular, né? Que as células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Isso significa dizer que elas formam as menores estruturas presentes em um ser vivo e apresentam características, né, como respostas a estímulos externos, metabolismo, ciclo de vida e outros. Alguns seres vivos, como bactérias, são compostos de apenas uma célula. Eles são chamados de seres unicelulares. Outros seres vivos, como os animais e os vegetais, são formados por várias células. Eles são chamados pluricelulares, né? Ao comparar uma célula de uma bactéria com a de um vegetal, de um animal, é possível perceber que existe semelhança e diferença entre elas, certo? Nós vamos observar agora os diversos tipos de células. Célula animal, aqui a gente está vendo aqui uma célula de uma bactéria. Essa célula aqui é de uma bactéria, né? Você vê que ela possui um envoltório, que é chamado de membrana plasmática, e no seu interior tem um material gelatinoso que é chamado citoplasma, né? Ela não tem as organelas, tem só o material genético disperso no interior desta célula, que aqui é chamada uma célula procariótica, certo? Agora vamos ver a célula animal, né? Na célula animal, além da membrana celular, que é essa que envolve a célula, do citoplasma e dos ribossomos, há também o núcleo, que é o compartimento que abriga o material genético, que nos animais também são chamados moléculas de DNA. Tem as mitocôndrias, que é a organela responsável pela respiração celular, processo no qual a célula, a presença do oxigênio, transforma a molécula de glicose em energia, né? Tem um retículo endoplasmático rugoso, é uma organela que fica no interior do citoplasma, que é esse material gelatinoso que ocupa a maior parte da célula, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem o papel, é a síntese de transporte de proteína e apresenta ribossomos aderidos às suas membranas. O retículo endoplasmático liso é uma organela responsável pela síntese de lipídios, que são as gorduras. Os lisossomos, né, você pode olhar no seu livro, tem a célula, são organelas responsáveis pela digestão intracelular. E o complexo de Golgi é outra organela responsável pelo armazenamento de proteína e pela produção de carboidratos. Tem também os centríolos, que desempenham um papel fundamental na divisão da célula, certo? Então, aqui você pode observar a célula animal e as suas organelas e a função de cada uma delas. Agora vamos ver a célula vegetal. As células vegetais apresentam parede celular. Você vê aqui, ó, que é diferente da célula animal, né? Tem a parede celular aqui, ó, mais espessa.
é uma membrana celular, né? Tem o núcleo, tem o citoplasma com ribossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, vacúolos e plastos. O vacúolo é a maior parte da célula vegetal. Armazena, né, produtos do metabolismo celular. Os plastos são as organelas de reserva de pigmento, como a clorofila, que confere a cor verde aos vegetais. Nesse caso, a organela é chamada de cloroplasto, local onde ocorre a fotossíntese. Certo? Então é isso, nossa aula de hoje. Nós vimos aqui as características comuns a todo ser vivo. Então nós diferenciamos aqui o tipo de célula, né? E agora vocês vão pegar o livro de ciência de vocês, da página 90 até a página 99, fazer uma leitura, observe as imagens, certo? E depois responda a atividade da página 100, certo? Então eu aguardo a atividade de vocês. Fique com Deus e até a próxima aula.